Seja bem-vindo a mais uma emissão de Macau 20 anos. Estamos a retratar aquilo que mais importante aconteceu ao longo das duas últimas décadas aqui na região administrativa especial de Macau. Neste mesmo espaço onde eu me encontro, passaram milhares de pessoas no ano 2014. Era a manifestação contra a chamada Lei das Garantias, a maior registada desde a criação da região administrativa especial de Macau. O protesto foi tal que o governo viu-se obrigado a retirar a lei da Assembleia Legislativa. O movimento ficou conhecido em chinês como o Maio Glorioso. E nessa altura tudo parecia possível. No entanto, durante o processo do referendo civil, a polícia saiu para a rua e começou a deter os ativistas. Ao início da tarde, tudo preparado no Aeroporto Internacional de Macau para a chegada do presidente Cavaco Silva. Atrás de Cavaco Silva e Maria Cavaco Silva, os membros do governo que acompanharam o presidente nesta visita à China e o último governador de Macau, Vasco Rocha Vieira. É claro que eu já estava à espera disto, mas eu já não conheço Macau, porque a última vez que cá estive foi em 1999. Esta é a primeira visita ao território de Aníbal Cavaco Silva depois da transição de soberania. O presidente da República Portuguesa reforça que esta viagem serve também para assinalar os 15 anos da região administrativa especial de Macau. E o sucesso económico e social de Macau, a estabilidade política verificada nestes 15 anos, é a prova de que a escolha feita em 1987 do modelo para a região administrativa foi a escolha certa. Ao fim de 12 anos, enquanto professor de Ciência Política na Universidade de Macau, Bill Shao vai abandonar a instituição académica. A decisão foi tomada pela UMAC. A universidade decidiu não renovar o contrato que expira a 31 de agosto. I think it is because of the political reasons, because of my social activism, antagonize some very important persons, so they want me to be expelled. When you're dealing with students, we have to be careful. We had to follow the guidelines. O despedimento de Éric Sotedé da Universidade de São José está a causar polémica. Tanto assim é que o próprio reitor Peter Stilwell enviou uma carta aos funcionários, professores e alunos da instituição. O texto assume um tom de esclarecimento do que se passou com o professor de Ciência Política. Peter Stilwell diz que se trata de uma questão de perspectiva e que no contexto local de Macau e China, os comentários políticos não são normais. O que é normal e institucionalmente irrelevante na Europa e nos Estados Unidos não é necessariamente na China. Para finalizar, o reitor da Universidade de São José assume a total responsabilidade. I really shocked and sad why my alma mater changed to become to getting works. Em causa uma petição apoiada por alunos, ex-alunos e pessoas exteriores à universidade que pedem a reintegração dos professores Éric Sotedé e Emily Tran, prejudicados pela USJ por terem uma voz pública sobre as políticas do governo. Às 3 da tarde já se ouviam palavras de ordem na praça do Tapsiac. Cartazes nas 3 línguas, chinês, português e inglês, desfilaram pelas ruas de Macau contra a proposta de lei do regime de garantias. A adesão foi grande, milhares de pessoas, a maior parte jovens, aderiram à manifestação. We have to let him know our voice. What do you want him to do? To give up the policy. É considerado pela organização o maior protesto desde a criação da região administrativa especial de Macau. It's the largest demonstration since the change of sovereignty in 1999. I'm surprised to see this. I think the Macau people is very weak. Before. Às 10h30 da noite foi convocada uma conferência de imprensa de última hora na Assembleia Legislativa. Chamen Kam, Chon Chi-kyong e Leonel Alves, 3 deputados e membros do Conselho Executivo, formalizaram um pedido de adiamento da votação do regime de garantias, que está agendada para amanhã.
Em causa está a proposta de lei do regime de garantias que prevê uma compensação em dinheiro para os principais cargos políticos quando cessarem funções. À porta da Assembleia Legislativa foram-se juntando centenas de manifestantes quando começava mais uma sessão plenária para discutir novas regalias para o chefe do Executivo e titulares de altos cargos. A Associação Consciência de Macau, organizadora do protesto, volta a pedir que antes de ser discutida, alterada e votada esta proposta de lei, é preciso primeiro ouvir a voz da população sobre se o líder do governo e os secretários merecem de facto compensações quando deixam o cargo. Que caia o regime de garantias ou que caia Chusayon. São estas as palavras dos muitos populares que se juntam aqui à frente da Assembleia Legislativa. Acho um absurdo isso não tem jeito nenhum, portanto, melhor é retirar. O governo de Macau atualmente é feito por colonos de Aumanlong. Entretanto, o pedido de Chusayon de alteração à proposta de lei foi aprovado na Assembleia Legislativa, mas os manifestantes prometem não se calar até que o diploma caia de vez. Chefe do Executivo anunciou a retirada da Assembleia Legislativa do controverso diploma sobre o regime de garantias. Boa noite. Chusayon anunciou a retirada da Assembleia Legislativa do controverso diploma sobre compensações titulares de altos cargos políticos. O chefe do Executivo promete uma auscultação pública sobre a proposta de lei. Eu sou gordo, mas não vou engordar com este dinheiro. O diploma acaba por cair por força das manifestações que juntaram nos últimos dias milhares de pessoas nas ruas e na passada terça-feira junto à Assembleia Legislativa. É preciso não esquecer Tiananmen, é o que se pode ler neste cartaz no meio do Largo do Senado. É a primeira vez desde a transferência da administração que se fazem aqui manifestações para recordar os acontecimentos de 4 de junho de 1989. A União para o Desenvolvimento Democrático de Macau, liderada por Aung San Suu Kyi e Ngoc Chong, aproveitou o cancelamento das atividades do Dia da Criança para passar a mensagem na praça principal da cidade. Uma hora antes da vigília, algumas dezenas de pessoas já estavam concentradas no Largo do Senado. O largo foi enchendo e acabou por receber cerca de 3.000 pessoas, de acordo com a União para o Desenvolvimento Democrático, que organizou a vigília. Foi a primeira vigília do 4 de junho dos últimos 19 anos no Largo do Senado. A população correspondeu e encheu a zona. Why do you think it happens? I would say heighten the consciousness about politics in Macau. As you know, what happened around 10 days before, around 20,000 people go on the street. It made me believe that the power of the people. Em Hong Kong, 800.000 pessoas participaram num referendo informal sobre o sufrágio universal para o chefe do Executivo. Macau vai ter um referendo semelhante. Está a ser organizado por uma comissão eleitoral constituída por 3 associações: Macau Consciência, Juventude Dinâmica de Macau e Open Macau Society. Um dia depois de 3 associações anunciarem que vão fazer um referendo civil sobre as eleições do chefe do Executivo, o governo faz uma declaração pública onde se manifesta contra a iniciativa e vai mais longe. Considera o referendo um desafio aos fundamentos de um Estado de Direito e ilegal. É inválido, é ilegal. O gabinete de ligação do Governo Central em Macau não se fez esperar. O comunicado enviado às redações ao fim do dia de terça-feira lembrou que a iniciativa vai contra a lei básica e contra o sistema legal de Macau. Por essa razão, não deve ter apoio público. Results will not be legally binding, but it is not illegal. O referendo civil começou na internet à meia-noite. Por volta das 11 da manhã começou também a recolha de opiniões na rua. Os voluntários testaram o sistema, os tablets que iam servir de urnas eletrónicas e perceberam que tudo estava pronto. O mesmo estava a acontecer em 5 locais, 4 em Macau e 1 na Taipa, transformados em zonas de voto.
Na Rua do Campo, entretanto, um contratempo. A zona de voto recebeu visita de 2 funcionários do Gabinete de Proteção de Dados Pessoais, acompanhados por um polícia. Entregaram uma carta a Jason Chow e explicaram que o referendo viola as leis de dados pessoais. Jason Chow respondeu que não ia terminar com o referendo na rua e que tudo era legal. Verbally, I told them our way of processing data is in full compliance with the present law for personal data protection. Entretanto, soube-se das detenções de 4 voluntários em São Lourenço e da confiscação de 2 tablets. Jason Chow decidiu então encerrar toda a votação na rua. Um deles era Scott Chiang. Why are they taking you guys to the station? They're claiming that this is illegal to collect information of the citizens, but they voluntarily offer that information. Foram levados para a esquadra mais próxima, o comissariado da PSP número 1, junto ao Teatro Dom Pedro V. Aqui foram acusados de violar a lei de proteção de dados pessoais e de terem desobedecido à polícia. Isto por continuarem a recolher votos na rua, mesmo depois de terem sido avisados. Jason Chow também foi detido. O ativista estava a entregar panfletos na Rua do Campo por volta das 2 da tarde. Isto numa altura em que já não havia votos no referendo na rua. Disse aos colegas que ia à casa de banho e nunca mais voltou. Mais tarde mandou uma mensagem a dizer que tinha sido detido. Foi levado para a esquadra da Polícia Judiciária no Cotai. 7.762 cidadãos votaram que não tinham confiança na reeleição de Chui Sai-on como candidato único a chefe do Executivo de Macau. 388 votaram contra, pouco mais de meio milhar absteve-se, 10 votaram em branco. Jason Chow diz que o referendo é muito mais representativo do que a eleição do chefe do Executivo e que o número de participantes foi semelhante ao número de manifestantes à porta da Assembleia Legislativa no dia 27 de maio. Chui Sai-on esta manhã a caminho do trabalho. Os médicos aconselharam o chefe do executivo a reduzir as atividades que implicam caminhar. Isto depois de lhe ter sido diagnosticado gota, uma doença causada pelo excesso de ácido úrico e que provoca dores nas articulações. Esta manhã, Chui Sai-on disse que se sente melhor. Chui Sai-on garante que a doença não o vai fazer desistir de tentar a reeleição. Pela primeira vez não se podia votar na mesa, era obrigatório votar numa cabine fechada. A opção era o único candidato, Chui Sai-on, ou votar em branco. Começou então a contagem dos votos. Chui Sai-on. Chui Sai-on. Chui Sai-on. Chui Sai-on. Chui Sai-on. Chui Sai-on. Depois do voto 200, estava eleito. Chui Sai-on só precisava do apoio de metade do colégio eleitoral. Chui Sai-on. Chui Sai-on. Chui Sai-on. Chui Sai-on é eleitor para o 4º mandato do chefe executivo da região administrativa especial de Macau. Chui Sai-on tem agora luz verde para escolher os secretários. Primeiro, Chen Haifan como secretário para a Administração e Justiça. Leung Wei-ta como secretário para a Economia e Finanças. Wang Xiujia como secretário para a Segurança. Tam Chun-wen como secretário para os Assuntos Sociais e Cultura. Raimundo Arraes do Rosário como secretário para os Transportes e Obras Públicas. Xi Jinping conhece Macau, esteve cá pela última vez em 2009, mas esta é a primeira visita como presidente. Faltavam poucos minutos para as 9h30 da manhã, quando Xi Jinping entrou na sala do Macau Dome na companhia de Chui Sai-on. A seguir ao hino nacional, o chefe do executivo prestou juramento perante o presidente. 本人崔世安谨此宣誓，本人就任中华人民共和国澳门特别行政区
行政长官。Ontem, 14 ativistas de Hong Kong foram proibidos de entrar em Macau. Planeavam entregar a Xi Jinping uma carta sobre o sufrágio universal. Foi também barrada a entrada de 4 jornalistas do diário de Hong Kong, Apple Daily. Os ativistas queriam aproveitar a visita do presidente para exigir democracia genuína em Hong Kong, mas assim que chegaram, foram obrigados a apanhar um ferry de regresso a casa. Long Hair diz que é uma vergonha, e não só para Macau. Está então feita a revista do ano 2014. Na próxima semana vamos olhar para 2015.